em muitas culturas, né, os rituais eles têm uma carga simbólica muito intensa, né, no sentido de que em mudanças de fase de vida e tal, aquele ritual ele é muito forte e ele causa um impacto emocional muito intenso nas pessoas que passam por aquele ritual, né? Que nem, por exemplo, eu falei da festa de formatura, mas, por exemplo, nas tribos indígenas, não sei se todas, né, gente, mas eu sei que em algumas tribos indígenas, o que acontece? O menino, quando ele entra na adolescência, com 13, 14 anos mais ou menos, e a menina também na mesma faixa etária, assim, mais ou menos, eu não sei a idade correta, né? Mas eu sei que assim, nessa entrada da adolescência, a tribo, ela coloca, né, esses indivíduos à prova. Aí o menino, ele tem tarefas de homem, né, para cumprir, e a menina, ela tem algumas tarefas de mulher já para cumprir. E é como se fosse um desafio para eles, né, de tipo assim, eles só vão ser bem aceitos na tribo novamente se eles superarem esse desafio, né? E isso é uma coisa que, assim, gera uma tensão emocional muito intensa, muito forte para eles que têm que realizar. É lógico que existe um preparo antes, né? A tribo vai preparando aquele menino, aquela menina para passar por esses desafios, que eu não vou saber exatamente o que é para vocês, mas eu já li sobre isso. E é bem interessante. E aí, quando eles voltam para a comunidade, eles voltam para a tribo, eles voltam transformados, né? Mas por quê? Porque a experiência emocional, psicológica que eles viveram a partir daquele desafio que eles tiveram que superar foi muito intensa. Então, essa representação simbólica é praticamente isso. Ela funciona, o ritual ele funciona para nossa mente, né? Para o nosso mecanismo psíquico. O ritual ele funciona como uma linguagem própria, tipo daquela cultura, né? Por exemplo, da tribo indígena que eu tô dando um exemplo aqui. Então tem rituais que são muito fortes, muito intensos, né? E que realmente causam uma transformação importante no mecanismo psíquico do indivíduo depois que ele passa por aquele ritual, tá? Essa, né? Essa característica, né? Dessa representação simbólica assim tão forte, tão marcante, né? Na nossa sociedade atual, a gente não vê muito mais, né? A gente encontra ainda relatos desse tipo em comunidades que preservam uma cultura um pouco mais arcaica, né? Um pouco mais antiga, né? Que eles tinham esses rituais mais assim intensos, né? E que a pessoa realmente ela acabava sofrendo um impacto emocional ali muito forte a partir daquele ritual e a partir dali ela realmente se transformava em outra pessoa, tá? Bom, e uma outra, né, característica, um outro significado importante dos rituais, gente, é a conexão com a ancestralidade, né? Aqui eu falei sobre os rituais coletivos, né? Falei sobre o velório, né? O velório, a nossa prática, né? De velar a pessoa falecida ali, né? Antes de passar pro ritual do enterro ou da cremação, enfim, de acordo com o que cada um, né? Prefira, queira, ou de acordo com a religião de cada um.
Mas aqui também, o Jung, ele falava dos rituais para que as pessoas se conectassem com as suas raízes, né? Com a sua cultura, sabe? Com aquilo que realmente fazia parte do histórico ancestral, né? Então, da família. E isso daqui eu vejo muito, por exemplo, as famílias que são de outros países e que vieram para o Brasil, por exemplo, né? Então, japoneses ou até famílias árabes, né? Que aqui no Brasil a nossa cultura é muito diferente da cultura original deles, né? E aí quando a gente vê essas famílias, elas acabam preservando alguns rituais que são próprios da sua cultura, do seu país, né? Então, esses rituais, eles fazem essa conexão, né, com a ancestralidade, com essa história, né, essa herança cultural que as pessoas trazem dos seus países de origem. E às vezes o que a gente vê que até os descendentes da família, então filhos, netos daquela família, eles acabam mantendo algumas tradições da família. Por quê? Porque já cresceram naquele ambiente onde existiam alguns rituais específicos, né, da cultura original ali do país de origem, né, e que vai mantendo, né, como se fosse uma ligação com essa origem de um outro país, de um país diferente, que não o Brasil, propriamente, né? Então, essa conexão com a ancestralidade, ela é bem fácil da gente identificar quando a gente observa uma família, né, que tem a descendência de algum outro país, né? E é muito interessante isso, porque às vezes a pessoa, ela comemora, por exemplo, o dia de Páscoa diferente, né? Ou, por exemplo, os chineses, né? Os chineses, eles comemoram o ano novo em outra data, né? Num momento diferente do nosso aqui, né? Que a gente comemora dia 1º de janeiro, eles comemoram no final de março, se eu não me engano, né? Eu acho que é o dia do solstício, ou um dia depois do o solstício, não, o equinócio, né? De março, eu acho. Não sei, gente, não vou lembrar. Se alguém souber, vocês me falem aí nos comentários. Se tiver algum chinês, né, que conhece aí mais a cultura chinesa, mas eu sei que eles fazem comemoração do ano chinês em março, né? Que também é uma questão cultural, né? Da cultura deles, e eles carregam isso porque para eles tem um significado importante.